A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Chegamos toda sexta-feira às 20 horas, Bem Casados, o programa do seu casamento aqui da IPP TV, a sua TV missionária, que faz parte da grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados, como eu disse, aqui da IPP TV. E a nossa igreja é conduzida pelo casal pastoral aí, Reverendo Arival e Tárcia, para quem a gente manda um beijo aí para esse casal amado. E aí você já se conecta aí. Primeira vez com a gente, está visitando aqui a IPP TV, se inscreve aí, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. E aproveita aí, já começa a mandar sua mensagem no chat para abençoar o programa de hoje e esteja com a gente aí ligadinho para que o testemunho seja uma benção. Aliás, o casal que está com a gente hoje é benção, né, Michele? Show de bola! Mas como a gente sempre fala, a gente gosta muito de compartilhar com vocês aí de casa, você que está nos assistindo, a palavra de Deus. A gente diz assim, é preferível sempre, né? Em primeiro lugar, sempre, a voz do Criador, o Criador do casamento. E a gente vai compartilhar agora um texto muito importante que é sobre saber a vontade do Senhor. E aí, você sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Como planejar? É permitido planejar? Ou a gente, às vezes, assim, porque é meio calvinista, confiante, né? Deus é soberano. E aí eu deixo a vida levar e tá tudo bem? Como é que a gente faz? Tiago 4, 13 a 17... nos ajuda muito nisso e Michele vai nos ajudar na leitura do texto. E esse texto que fala justamente sobre isso, sobre a incerteza da vida. Vem com a gente, vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Tiago 4, versículo 13. Isso. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Essa é a palavra do Senhor. Por isso que esse texto, que eu gosto muito, ele é muito importante, onde Tiago, em primeiro lugar, nos convida a uma reflexão sobre a brevidade da Bíblia. E eu gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes, Michele, quando ele fala que a vida é como se fosse uma bolha de sabão, né? No momento se dissipa. E essa palavra aqui, ela é muito importante, porque é a mesma que Tiago está corretamente interpretando lá do Antigo Testamento, onde Eclesiastes vai dizer que é vaidade. Essa mesma palavra utilizada no hebraico para vaidade é a que ele chama aqui de neblina, é passageiro, é uma nuvem. E por isso, como a nossa vida é frágil, o problema aqui que Tiago está abordando não é a questão de planejar. Planejar não é o problema, mas o problema é planejar sem Deus. E você vai ver que no testemunho de hoje, quando o casal conversar com a gente, você vai ver que quando eles colocaram o planejamento nas mãos de Deus, aquilo que parecia um sonho impossível se tornou concreto. E aí Tiago está abordando uma coisa muito importante, que qualquer pretensão ou orgulho aqui, ele vai dizer, olha, vocês aí que estão dizendo que vão se mudar, que vão fazer negócios e que vocês vão fazer tudo o que quiserem, mas sem consultar a Deus, na verdade, o que é a vida de vocês? Essa é a pergunta. Qual o sentido da vida se Deus não está nos planos? E é por isso que, em primeiro lugar, antes de você realizar qualquer planejamento, você deve buscar a direção de Deus em oração. É isso que Tiago está nos ensinando. Porque quando você diz, se Deus quiser, é porque aí sim você está entregando a sua vida e, por que não dizer, o seu casamento e a sua família. Ele vai dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, de uma maneira geral, ele aborda todo o sentido da vida. O que é a vida de vocês? Já que ela é breve, mas ao mesmo tempo vivemos o já e o ainda não. E sabemos que tudo que fazemos é para a glória de Deus e para a eternidade, aí sim, todo o planejamento ele é para a glória de Deus e se for
da vontade de Deus, ele será realizado. É por isso que, em segundo lugar, você precisa colocar a sua mente, o seu coração, sendo uma só carne com o seu cônjuge. Vocês dois precisam estar abertos à vontade de Deus, mesmo que ela seja diferente da sua. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso que muitas vezes você vai tomar uma direção, você pensa em trabalhar no outro lugar, investir num negócio ou estudar, e a coisa começa a dar errado. É preciso fazer a leitura certa dos sinais conforme a palavra, né? Você vai olhando, a coisa não flui, você para, ora e começa a entender. Porque se você fizer uma oração, que eu gosto muito, por exemplo, é dizer assim: Senhor, abre as portas necessárias e fecha as desnecessárias. Portas que estão se fechando, a coisa não está dando certo, é hora de parar e revisar o seu plano diante do Senhor. Por isso, esteja aberto a mudanças. E não só isso, soberania do Senhor, é Ele que permite. Planejar não é o problema, mas Deus precisa estar nos planos e, na verdade, no controle dos planos. E, por fim, tudo que você faz é para abençoar a vida do seu próximo. Não só do seu próximo mais próximo, que é o seu casamento, mas faça o bem hoje. Se você sabe o que deve fazer, mas adia ou ignora, Tiago vai dizer que isso é pecado. O amanhã pode não chegar. Por isso, todos os nossos planos, tudo aquilo que a gente faz, viagens, mudanças, são para a glória de Deus. E aí, o que o Senhor Jesus disse: olha, você tem que viver o hoje, um dia de cada vez, basta cada dia o seu próprio mal, ou como eu gosto de dizer também numa outra versão, basta cada dia a sua própria dificuldade. E aí, carpe diem, ou seja, aproveite o dia, porque as portas da graça estão abertas para você fazer a vontade de Deus e também abençoar o seu próximo no dia de hoje. Não pense assim: quando eu tiver tudo, eu vou trabalhar na obra do Senhor. Quando eu tiver os recursos sobrando, eu vou abençoar alguém que precisa porque está passando necessidade. Não, faça o bem, porque se você não faz agora e fica só pensando no futuro e planejando sem o Senhor, e você não abençoa o seu casamento, e você não abençoa o seu próximo, a palavra de Deus vai dizer que isso é pecado. Por isso, vamos nos arrepender, seguir em frente e dizer: Senhor, toma conta de cada dia do meu casamento e que os meus planos sejam os teus planos. Deus abençoe sua vida. Não é isso, Michele? É isso aí. Vamos então agora ver o testemunho do casal. Diego e Helena se conheceram em 2000. Trabalharam juntos no primeiro censo informatizado do Brasil, no IBGE de Porto Alegre. Tornaram-se muito amigos e começaram a namorar no mesmo ano. No início do namoro foi bem difícil. Eles não tinham o apoio das famílias, mas isso só fez a relação se fortalecer. Helena sempre convidava o Diego para ir à igreja. Ele até ia, mas não gostava muito. O casal sempre teve um combinado. O relacionamento será baseado em muita amizade, respeito e companheirismo. Depois de 7 anos de namoro, Helena foi bem clara com o Diego. Ela disse: eu vou me casar, e informou ao Diego que ele poderia escolher ir como noivo ou como convidado. Diego não hesitou, escolheu ser o noivo. Eles se casaram no civil dia 31 de março de 2007. No mesmo dia, receberam a bênção conduzida pelo pai da Helena, com a participação de todos os convidados. Helena sempre orou para Deus tocar o coração do marido. Durante um curso de mergulho em Ilha Grande, conheceram o João, um barqueiro e guia turístico que os convidou para conhecer a igreja local. Foi a primeira vez que Diego gostou. Pouco tempo depois, foram viajar para a Europa e se apaixonaram por Londres e sentiram a vontade de morar lá. No mesmo ano, Helena engravidou. Eles contam que Deus a avisou da gravidez com 3 dias de gestação. Fernandinho chegou no dia 15 de abril de 2011. Ao ver o filho, Helena conta que sentiu o perdão e o amor de Deus pela sua vida. Nessa época, eles ainda não frequentavam nenhuma igreja, mas Diego passou a ler a Bíblia todas as noites para eles, hábito que mantém até hoje. Nestes anos, a amizade com o João, aquele lá da Ilha Grande, só crescia. Quando o Fernandinho fez 3 anos, eles o levaram para conhecê-lo, e nessa viagem, Fernandinho foi apresentado ao Senhor. Em julho de 2015, vieram morar em São Paulo.
Fernandinho passou a tocar violino na orquestra da Igreja Batista. Aí não teve jeito. Diego passou a frequentar a igreja. Cheio de questionamentos e em busca de respostas, Diego passou a estudar e em 2016 foi batizado. Em 2017, o Senhor deu um sonho para Helena, indicando para onde eles iriam. E eles acabaram indo para onde? Londres, o lugar que eles desejavam. Num país onde eles não tinham ninguém, de cultura completamente diferente, eles aprenderam a viver na plena dependência de Deus. Eles só podiam orar, confiar e esperar em Deus. E é assim que eles vivem até hoje. Foram 2 anos de intercâmbio. Em 2020, voltaram para o Brasil e se tornaram membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje, o Fernandinho participa da orquestra IPP. O Fernandinho sempre sonhou em estudar música na Inglaterra. Depois de muita oração, a família está se preparando para se mudar em setembro. A história de amor do Diego e da Helena testemunha a misericórdia e graça de Deus, marcada pelo crescimento na fé, confiança e dependência nele. Olha aí, voltamos. Não é isso, Michele? E aí, voltamos. Você viu aí a nossa história do casal de hoje. E eles estão aqui. Obrigada por terem vindo, por aceitarem o convite e contarem pra gente aqui, né? É isso. Sejam bem-vindos aí, Diego e Helena. Obrigado. Casal amado, casal lá do Sul, Rio Grande do Sul, e casal do nosso GP, nosso grupo de pastoreio. Olha aí, do nosso GP, grupo de pastoreio. Eles fazem parte e são um casal querido. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Muito bom. Estão felizes de estar aqui com a gente? A gente está muito feliz de receber vocês, viu? E não precisa ficar com vergonha, né? Exato. Tá bom. Esse primeiro momento é sempre do quebra-gelo. Vocês vão se soltar. Parece um momento constrangedor, né? Assim, da vergonha, mas vocês estão contando pra gente aqui na sala aqui da... Estão na sala, faz de conta que está no grupo de pastoreio. na sala da nossa casa e na sala de quem tá assistindo a gente aqui. Legal. Mas como a gente sempre começa, né, Michele? A gente gosta sempre de traçar a nossa linha cronológica pra gente poder entender como que vocês chegaram aqui, né? E aí, conta aí pra gente como é que foi esse início aí de namoro. Como tudo começou? Como vocês se conheceram? A gente se conheceu, na verdade, a gente passou num concurso, né? A gente não se conhecia e passamos num concurso para trabalhar no IBGE, no censo lá de 2000. Foi o primeiro censo informatizado até no Brasil. E a gente se encontrou no primeiro dia de trabalho, nós dois e mais umas 10, 15 pessoas que passaram no mesmo concurso, que é apoiar no processo do censo. Eu já estava na sala, né, reunido com outras pessoas, sentado lá no fundo. A Helena chegou 1 ou 2 minutos atrasada e sentou lá na frente. Eu já vi ela chegando e ali já me chamou a atenção. Eu pensei, opa, tem pessoa aqui que eu preciso me aproximar e conhecer um pouco mais aí ao longo do trabalho, né? E aí já foi o primeiro olhar, né? Foi o primeiro olhar, e aí a gente começou uma amizade desde dali. Eu sempre chamava ela para almoçar. A gente saía em grupo para almoçar, mas eu sempre esperava ela. Às vezes estava fazendo uma outra atividade, então eu já comecei a tentar pelo menos criar uma amizade ali nos primeiros dias. E você, Helena? Isso aí. Você viu ele chegando também ou não? Não, eu não vi. Eu não vi o Diego, ele estava no fundo da sala, ele me viu primeiro mesmo. E só que depois a gente começou a almoçar junto sempre, e eu achava ele um querido. E no inverno a gente, depois do almoço, a gente ia, porque em Porto Alegre o IBGE é do lado do Parque Harmonia. Sim. Vocês moraram lá? A gente conhece. Então a gente tinha o luxo do gaúcho, que é depois do almoço a gente comer bergamota no sol, né? Ou Tem seja, que lagartear, né? Lagarteada, uma lagarteada. Muito bem. O Parque Harmonia é onde tem os piquetes no feriado da Farroupilha, né? Exatamente. Ali em setembro, né? Exatamente. Isso. Muito bom demais ali. No mês do gaúcho também. No mês do gaúcho, todo mundo piochado. Exatamente. E todo mundo fica espantando os cuscos e ficam bem bagual ali. Exatamente.
Exatamente. Você que não entendeu de casa, é uma feira que acontece ali celebrando, né, a luta da Farroupilha, a guerra da Farroupilha, o mês do gaúcho, mais 20 de setembro, 20 de né, setembro, feriado maravilhoso ali, onde ficam os piquetes, né, os vários mini galpões, churrasco, costela de chão, e aí espantar Cusco é o vira-lata, você tem que espantar. E aí, bagual é porque é muito legal, né? Exatamente. É maravilhoso. Igual é porque é o gaúcho raiz, né? Gaúcho raiz, isso. exatamente. Bom demais. E aí? Muito bom. E aí foi isso, ali a gente se conheceu, aí quando foi setembro, né? Foi em setembro, a gente começou a namorar. O início foi bem difícil do nosso namoro, porque as nossas famílias não apoiavam em nada. E o Diego, ele é de Viamão, que é uma cidade, região metropolitana, né? Então, tipo, a gente namorava na rua, porque não tinha aonde ficar. E às vezes era ruim, né? Mas a gente foi indo e... No final foi aproximando mais, eu acho, né? As dificuldades acabam aproximando mais, a gente fica jogando mais nos junto. aproximaram mais, até que também as nossas famílias perceberam que era sério, que Não tinha mais volta. não tinha mais volta. E aí foram 7 anos de namoro, né? 7 e o anos de tempo namoro. tava passando e eu percebendo que a coisa tava indo e não... E ele te enrolando. Aí Como um assim, Diego? Enrolando? Enrolando em aspas. Ele Eu entrei na faculdade, ele não aí sei depois o eu quê. comecei a trabalhar. Aí ele começou a trabalhar, mas daí quando ele fosse promovido a não sei o que lá, que não sei. Aí Tava construindo a vida, né? Tava construindo a não vida. tinha condições de mas tirar aí ela de depois casa. de 7 anos, daí eu pensei, poxa vida. Aí eu falei pro Diego, Diego, eu vou me casar. E aí tu No escolhe. final deste ano, né? No início do ano ela disse, no final deste ano eu vou me casar. Eu vou me casar. Aí tu escolhe se tu vai querer participar como noivo ou como convidado, né? Foi uma intimação. Não, mas perguntei, né? Eu só perguntei. E aí, quando foi outubro, mais ou menos, novembro, ele me disse assim, olha, essa época do ano para mim é bem difícil. E por conta do trabalho dele, a demanda do trabalho é bem difícil. Mas assim, se puder me esperar até março, Olha. aí eu vou como noivo. Eu digo, tá bom, né? Só um pedidozinho de adiamento. Eu topei. Pois o guri casou comigo no dia 31 de março. De março. Nossa, ele foi até o limite, Foi né? no limite. Mas deu tudo certo, nosso casamento. Aí, na época, a gente não era da igreja, né? Mas você era. Eu fui criada, né? Os meus pais se converteram quando eu tinha 9 anos. Então, eu fui criada na igreja, mas nessa época eu já estava desviada, passei um tempo fora. Quando eu conheci o Diego, eu estava meio que tentando voltar para a igreja. Então, de vez em quando, eu até convidava ele até ia, mas ele não gostava muito, não. Então... Desculpa. Não, eu tenho da minha família do lado, a gente é uma família católica, né? Então, quando era criança eu frequentava, cheguei inclusive a ser coroinha na igreja católica. Olha só. Mas, enfim, aquela estrutura de igreja, sei lá, não estava gostando muito, questionava muita coisa de ouvir de uma pregação e depois na prática não se concretizar. Então eu acabei não gostando um pouco da estrutura de igreja, uma certa repulsa, digamos assim, daquele ambiente. Daquele ambiente, daquela igreja católica local lá, onde você frequentou um pouco na infância. Que via em televisão e tudo mais também. Da instituição que você diz? Instituição, não Como de todo. Deus, em si nunca foi nada contra E não era Deus. não era nem nada, vamos dizer assim, não é pessoal, mas nada particular de uma igreja ou outra ali local, mas era a instituição feita de homens, né? Sim, então acho exato. que a hipocrisia que eu via dos homens, aquilo me incomodava. Eu pensei, Sim. Mas você tinha uma noção, você cria em Deus algo assim? Sim, sempre. Nunca deixei de crer. Mas era distante. Era distante. Mais uma oração interna, uma conversa particular, mas sem frequentar, sem estudar, sem ler. Vocês tinham mais ou menos quantos anos? A gente é curioso, a gente gosta de saber dos detalhes. Quando a gente se conheceu, Quando a gente se conheceu, eu tinha 18 para 19, né? e eu Novinhos. 18 para 19. Eu tenho 26 para 27, eu sou mais velha que o 27. Diego. Muito bom. Tinha 27. Então Esse tá era um bom. dos motivos que as famílias eram contra, né? Por eu ser Aí mais quando vocês casaram, vocês tinham quantos anos? Eu casei com 32. E eu com 20.
25. Você botou a turma na berlinda agora. Você não queria dizer Na nada. verdade, são só 8 anos de diferença. Muito bom. Mas a gente passa quase que o ano inteiro com 9, porque eu faço aniversário em abril, o Diego só em novembro. Né? Mas Então, assim, só pra te animar, o Diego parece mais velho. você é generoso. Com a barba branca e tal, com o cabelo. Só pra aliviar um pouco a tensão do momento. Não queria deixar tenso o momento. Não, mas muito bem, muito bem. E aí, quando é que vocês sentiram assim, Helena, que porque aí veio o casamento, né? 31 de março de Não, de 2007. 2007, perdão. Isso. 2007. Nossa, ele tá botando 1909. Eu não sou tão velha assim. 90 e pouco, né? Brincadeira. Menos. 2007. E aí, quando é que vocês começaram a perceber assim, e principalmente você, né, Helena, que tinha essa vontade de estar diante de Deus, mas algumas dificuldades da vida ainda, vocês não conseguiam frequentar a igreja juntos, né? Que momento que você sentiu que era necessário Deus controlar a história do casamento de vocês? Pois é, eu demorei um pouquinho pra... Eu tinha o desejo, mas eu não sabia como fazer e achava que eu deveria saber, né? Mas Deus é que faz, né? Então, assim, o nosso casamento, como a gente não frequentava a igreja nenhuma, foi uma cerimônia civil, né? E depois seguida de uma bênção, que quem fez a bênção foi o meu pai. Meu pai era um homem de Deus, né? Então ele nos abençoou, convidou os nossos amigos também para nos abençoarem e tal. Eu tinha necessidade dessa bênção e ali começou o nosso casamento. Sim. Mas depois que a gente casou, nunca mais a gente foi numa igreja. Porque o Diego viajava muito, ele retornava nos finais de semana para ficar comigo, né? Ficar em casa. E eu não ia, porque eu não queria deixar ele sozinho. E como eu sabia que ele não gostava, eu também não convidava. Então eu só ficava orando. E na época, na ignorância, a minha oração era: Senhor, se tu quiser que eu vá, então que dê um jeito de levar o Diego junto. Né? E assim a gente foi vivendo a nossa... Mas foi a sua oração sincera, né? Era sincero. Talvez não fosse a melhor maneira. Não, mas você Sim. queria que Diego fosse com você. Queria que ele fosse. Você colocava. E pra mim, igreja é família. Então eu achava que a gente tinha que ir junto. Tinha que ir como família. Eu achava que não tinha cabimento. Logo no final de semana que ele vinha passar em casa, eu me mandar ir para a igreja e deixar ele sozinho em casa. Né? Bom, aí o tempo foi passando e a gente resolveu encomendar o Fernandinho, que é o nosso filho. Então vamos dar um break aqui, porque antes da encomenda, antes de chegar o Fernandinho, dessa encomenda maravilhosa que a gente conhece, Fernandinho, e ele é um guri maravilhoso, a gente vai chamar um break rapidinho. E em instantes a gente volta já. Não sai daí, PPTV tem um recado para você. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza, valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @Oui-Mademoiselle Semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Bem-vindo à Previx, uma empresa de segurança e serviços que está comprometida em proteger o seu patrimônio e garantir a tranquilidade que você merece. Oferecemos uma gama completa de soluções de segurança e serviços para atender às necessidades do seu negócio ou residência. Nossos profissionais altamente treinados em segurança patrimonial, armada e desarmada, garantem a proteção do seu patrimônio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de nossos serviços de segurança, também oferecemos uma equipe completa de apoio, desde porteiros e recepcionistas cordiais até auxiliares de limpeza dedicados.
Na era digital, a segurança eletrônica se torna fundamental. Com a Previx, você pode contar com serviços avançados de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, controle de alarme e imagens em nuvem para garantir a máxima proteção. Na Previx, segurança é nossa missão e prioridade. Protegendo o presente, garantimos um futuro seguro para você e para o que mais importa. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como a Previx pode proteger o que você mais valoriza. É isso aí, como diz o carioca, voltamos. E aí, a gente está com os gaúchos aqui, o programa trilegal, mas bate aqui. É porque quem não sabe, a gente morou um ano em Porto Alegre, né? Sim. E foi momentos muito intensos. Até aproveita aqui e mandar um beijo pro povo lá de Porto Alegre, né? Sim. Que a gente, amigos gaúchos queridos demais. E os nossos amigos gaúchos aqui. A gente falou que ia saber agora a notícia mais esperada de todas, que era a encomenda do... A encomenda do Fernando. Tu já sabia o nome, tu já sabia que ia ser menino, Sim. tu colocou tudo diante de Deus também. Não, na verdade, calma, vou chegar lá. Antes da gente encomendar o Fernandinho, tem 2 episódios assim que são Olha bem aí. legais. Olha aí. Que um foi que as nossas segundas férias de casado, nossa segunda viagem como casados, a gente foi para Ilha Grande, Rio de Janeiro. Opa! Que a gente sabe que o pastor também É que é gosta tudo misturado. bastante Lá. Não, minhas férias de infância, a vida toda foi Ilha Grande. Ilha Grande é ali, região ali de Angra dos Reis. É né? o arquipélago ali em frente à Angra dos Reis. E aí lá em Ilha Grande, acabou que a gente conheceu um cara que é uma lenda em Ilha Grande, o João, o Homem do Chapéu. E o João acabou nos convidando a gente conheceu ele assim, ele tocava no cais à noite e a gente conheceu ele num episódio desses e ele era cristão, nos convidou para ir na igreja e foi a primeira vez que o Diego foi numa igreja e gostou. Mas tu deu uma identificada com ele que você contou nos bastidores pra gente, que você era da música também, aí por isso rolou uma sintonia ali de vocês dois com o João do chapéu e do violão, né? Isso. Por quê, Helena? Porque eu em Porto Alegre eu cantava na noite. Olha aí, você que não sabia de casa, olha aí, contrata a Helena para cantar no seu casamento, alguma coisa assim. Não, a Helena cantar e o Fernandinho tocar violino, que é maravilhoso. Mas a gente dá vai chegar spoiler lá. não, vamos chegar lá. Rolou essa identificação com o João. E, inclusive, depois, quando a gente voltou para Porto Alegre, a amizade só cresceu. Legal. A ponto deles nos considerarem os filhos do Sul. E a gente também considera eles a nossa família de Ilha Grande. Olha só que legal. A amizade aflorou, assim. Mas lá na igreja dele é que teve um toque assim na vida do Diego. É isso, Diego? Na verdade, Conta você, a tua experiência lá. Não, foi acho que a primeira vez que eu fui e gostei do ambiente, assim. O que te chamou a atenção lá, Diego? Acho que não sei se a simplicidade das pessoas ali, a forma como foi recebido, o que me incomodava um pouco era, às vezes, como era recebido nas outras igrejas, sei lá, o ambiente não me parecia tão legal, e ali eu gostei, me senti bem. Como eu disse, eu nunca fui, sempre acreditei em Deus, mas o ambiente me incomodava ali, não sei se estava de férias. Eu não queria dizer não, Diego, mas assim, a nossa experiência em Porto Alegre nos diz o seguinte, é que o gaúcho, ele simpatiza com o carioca. Pode ser. Tem uma conexão... Pode ser, estava ali de férias, coração aberto, coração relaxado. aberto, mais relaxado, mas principalmente você acha que ali... O Espírito Santo começou a tocar o seu coração, Diego? Eu acho que ele veio aos poucos, ele foi trabalhando. Foi um trabalho longo, bastante oração da Helena, e eu acho que ali foi o primeiro percepção assim de já deu para frequentar, ouvir o culto, gostar e seguir. Era diferente de como você era recebido em Porto Alegre, né? Exatamente. Eu tenho uma impressão que é minha, que eu acho que também a figura do João mostrou pro Fernando, pro Diego, desculpa, o Fernando é o filho, mostrou pro Diego que o crente é uma pessoa normal.
né? Ele era uma pessoa normal, ele era um barqueiro, um guia turístico, que à noite tocava no cais. Que é possível ser gente boa. Carioca. Eu não entendi. É possível ser carioca e crer em Deus. Maravilhoso. Ser gente boa, carioca, crer em Deus, tocar no... Mas não gostei. Mas olha só, então, essa percepção de que Deus age no natural e as pessoas são pessoas comuns, né? Exato. Pessoas reais e que não tem nenhum mistério viver a vida com Deus, né? Exatamente. Apesar do mistério santo da salvação, Sim. obviamente. E aí, o que mais? Aí, como é que vocês chegaram? Aí voltamos para Porto Alegre, Certo. depois dessa experiência em Ilha Grande, seguimos nossa vida normalmente. Quantos dias vocês passaram em Ilha Grande? Dessa primeira vez? 21 dias, né? 21 dias Foi uma experiência longa, né? Foi. A gente Poxa sempre vida, diz muito que a gente legal. morou na ilha, né? Quase um A mês gente lá. ficou ali, exatamente. A gente foi fazer um curso de mergulho e ficamos lá. Gente, você que está de casa aí, coloca aí imagens Ilha Grande, Angra dos Reis. O lugar é um paraíso, não É um paraíso. É gostoso. É muito bacana. Dica de turismo bem casados. O que mais? Agora minha segunda dica de turismo Boa. bem casado. Aí, essa foi a segunda férias nossa, Ilha Grande. A terceira foi em Londres. Aí sim, hein? Sem Na- Fernandinho. Sem Fernandinho não existia. Foi o ano seguinte. Primeiro ano a gente tinha ido para Ilha Grande. O ano seguinte a gente foi para... Na verdade a gente foi para a Europa. Acho que 5 países, uma coisa assim que a gente 5 países. fez. Sendo que tanto eu como o Diego, quando a gente chegou em Londres, a gente se deslumbrou. A gente gostou de tudo que a gente Mas viu. por que a Europa? Foi tipo um mochilão, é isso? Mochilão. Mochilão do Exato. casal jovem. Exatamente. Era um sonho de conhecer Legal. a Europa. E a gente foi, tudo que a gente viu a gente gostou, mas quando a gente chegou em Londres foi diferente. Quando a gente chegou em Londres, a gente se deslumbrou. E o Diego, ele já tinha no trabalho dele a possibilidade de um intercâmbio, que na época eu ainda dizia pro Diego, putz, já pensou se for em Londres, né? Mas era uma possibilidade internacional, podia ser qualquer lugar, Qualquer Diego. lugar do mundo, fazer parte do plano de carreira, né? Chegando em determinada fase do plano de carreira, fazer o intercâmbio por desenvolvimento. Mas eu tenho colegas que foram para a China, nos Estados Unidos era muito comum também, porque tem um escritório grande lá em vários estados, né? Então tem várias possibilidades. E a gente pensou, bom, Londres seria, não era uma opção... era uma posição muito longe para mim. Era remota, assim, né? Mas era uma opção, mas Mais eu distante. achava que eu não teria condições de chegar lá e eu iria para algum outro país. E eu já soube, assim, algumas vezes na nossa convivência, que era tipo assim, mas tá louca, nunca vai ser. E aí, Deus movia aí através da oração a Santa Varoa. Diz aí, Helena. Eu dizia para ela, com sorte a gente vai para os Estados Unidos. Com sorte, gente vai USA, mas Com Londres... Deus, vamos pra Londres. Pronto. Não é? Na verdade, com Deus nós vamos. Mas da forma como o Diego colocou, era tão fora da nossa realidade, pastor, que eu nem orei. Eu nem pedi. Ficou. E nessa viagem, aí sim, a gente já tinha vontade de encomendar o Fernando. E eu lá comprei, porque viagem de mochilão, todo mundo duro, né? Mas eu comprei um babadorzinho de criança, né? Então eu digo que ali começou a nossa ligação com Londres, né? Porque foi o primeiro presente que eu comprei para o Fernando, uma criança que nem existia ainda, que a gente Mas só... que vocês já sonhavam. Já sonhava, e o Fernando, sim, ele já era Fernando desde que a gente começou a namorar, a gente sempre pensou, Já falavam um nominho também. esse nome, vamos ter um filho e vai ser Fernando, tá? Gente, dica do casal adiantado aqui, sonhem os sonhos juntos desde o namoro. É isso, Helena? É isso, Acho que isso Diego? é fundamental. sim. Acho que isso é Acho que é fundamental. importante, isso né? Na verdade, eu acho que Isso acreditar, reforça e o acreditar laço no também. relacionamento, né? Apostar e se dedicar ao relacionamento e sonhar e planejar junto, E né? ter um propósito para o casamento com alvos específicos, né? Sim. E juntos, né? E juntos, como Juntos, não, acho que isso não é. cada um pensando no seu plano, né? Isso Muito aí, bom. pensamento alinhado, tipo assim, vamos caminhar juntos, né? E se Deus permitir, conforme a gente Isso. falou no devocional, né? Mas segue aí. E aí, como é que veio o Fernando? Aí tá, fomos para as férias. Esse ano a gente tinha tirado férias em maio, por aí, Abril, maio. abril, maio. Voltamos para Porto Alegre e na época eu já não trabalhava eu trabalhava no Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
E na época eu já estava transferida para uma agência no centro. E eu voltando para casa, a gente tentando fazer o Fernando, né? Já encomendado. Já tentando encomendar. E nós tínhamos feito uma pequena encomenda no domingo. E aí, voltando para casa do trabalho, eu passei na frente da minha antiga agência, que já fazia um tempinho que eu não ia. E eu vi que tinha uma luzinha acesa, eu resolvi descer do ônibus e... Pra ver quem tava lá, né? Ver quem é que tava lá. E quando eu entrei na agência, isso era quarta-feira. Tá? Certo. Eu tinha feito a encomenda no domingo. Sim. Aí quando eu desci na quarta-feira, uma amiga minha que estava na agência, quando eu entrei, logo que eu entrei, ela me olhou assim, ela disse assim: Helena, tu tá grávida? Olha aí. Aí eu disse assim: olha, não sei, né? Tô tentando, falei assim. Tô tentando, mas tem poucos dias. E eu ainda perguntei: tu tá me achando gorda? Porque eu era muito magra. Aí pode não parecer, mas eu era bem magra. Aí eu perguntei, eu digo: por que tu tá me achando gorda? E ela disse assim: não, eu tô te achando com cara de mãe. Olha aí. Aí era 10 minutos a pé pra minha casa, dessa agência, né? O Diego tava viajando a trabalho e eu fui caminhando pra casa. E eu sempre com as minhas orações estranhas, né? Daí eu falei pro Senhor assim... Orações estranhas, eu gosto quando ela fala isso. Eu oração sincera. É oração sincera. Eu orava. Sincera é mais bonita. Uma conversa, né? Mas eu acho que tem que ser assim mesmo, a gente tem que conversar com Deus. E eu fui orando e eu disse pro Senhor: eu já tinha ido na médica, né, para começar a tentar, e daí ela tinha dito: Helena, até 2 anos é normal demorar, não é assim, não é fácil, não te preocupe e tal. E eu só tinha 1 mês, né? Mas eu fui para casa, sabia que eu estava sozinha, então eu fui orando o seguinte: Senhor, eu não quero ficar ansiosa. O Diego não está em casa. Eu quero chegar em casa e quero abrir a tua palavra aleatória e eu quero assim, ó, que tu me dê um versículo bom. Um versículo bom que eu vou dormir tranquila, vou dormir bem. Tipo assim, fala comigo na tua palavra, pra eu me acalmar. Só pra eu dormir bem. Isso. Não pedi resposta de nada, entendeu? Não tava fazendo uma pergunta, não, eu só queria uma respostinha tranquila, né? E aí, com 3 dias de gravidez, 3 dias de encomenda, eu chego em casa e faço o que eu tinha combinado com o Senhor. Eu me ajoelho, oro e abro a Bíblia aleatório, sem ver, e cai em Lucas 1,13, né? Que é a hora que Deus avisa para Zacarias que a Isabel vai ter um filho e que o nome do filho tem que ser João. Olha só. Aí eu ligo pro Diego: tô grávida. Com 3 dias. Aí o Diego fala: bah, tá louca. Foi bem isso que o Diego me disse. E eu ainda falei pro Diego: vamos ter que botar o nome no guri de João Fernando, né? Porque veio que tinha que ser João. E o Diego mesmo, me achando louca, na hora ele ainda me disse: não, isso aí Deus tá te dizendo que é menino, né? Que é guri. E ficou por isso, mas o Diego não acreditou, esperou 1 mês e pouco para eu ter tempo para fazer o exame. Mas desde aquele momento eu tinha certeza que eu estava grávida e eu tinha certeza que era menino, que era o que a gente sonhava, né, com o nosso Fernando. Aí o Fernando chegou no dia 15 de abril de 2011 e foi ali, no nascimento do Fernando, não que eu não sentisse antes o amor de Deus na minha vida, mas ali foi uma coisa para mim muito diferente, uma coisa que eu nunca senti na vida. Eu já tinha andado com Deus, eu estava afastada, mas eu sabia que Deus era o meu Deus, o meu único Senhor e Salvador. Mas quando eu vi o Fernando, eu me lembro que eu tinha um pensamento assim, ó: não bastava Deus ter mandado Jesus, olha o que ele me deu, né? E ali eu senti assim, completamente perdoada, eu me senti ali restaurada, sabe? E na época, então, também não frequentávamos igreja ainda, não nada, mas eu pedi pro Diego que ele sempre lesse pra gente a Bíblia
À noite, né, ele chegava do trabalho, eu ia amamentar o Fernando para colocar para dormir, e o Diego, ele ia orando, ia lendo a palavra pra gente, né? Começou com o livro de João, e é um hábito que a gente tem até hoje. Só uma pausa na história emocionante. A estratégia que ela usou, né, para o marido dela começar a ler a palavra, né? Quando pediu para ele ler pro neném, né, e para ela à noite. E ele foi lendo. Então, assim, foi talvez não de caso pensado, mas foi uma excelente estratégia para você já começar a preparar, quer dizer, você começar... Os dois. Assim, foi o pai e o filho. Deus vai falando com ele através da sua palavra, né? Não, com certeza. Mas a gente segurar as emoções aqui, porque já está todo mundo quase chorando. Helena já chorou ali, a gente também. Não, é maravilhoso. Eu quero chamar mais um intervalo e a gente volta com mais um pouquinho essa história do Fernando. Não sai daí, PPTV tem um recado para você. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. A Mais Que Empreender Recrutamento e Seleção oferece soluções completas para empresas que precisam contratar com assertividade, agilidade e qualidade. Nosso compromisso é encontrar o profissional ideal que vai além do currículo e que se conecta à cultura, valores e objetivos estratégicos do seu negócio. Oferecemos recrutamento e seleção personalizado, buscando candidatos alinhados ao perfil técnico e comportamental que sua empresa precisa. Análise de currículo com avaliação criteriosa, destacando as competências mais relevantes para cada vaga. Simulação de entrevista de emprego com preparação estratégica para candidatos que querem se destacar em processos seletivos. Para contratar o talento certo ou preparar profissionais para o mercado, a Mais Que Empreender está pronta para fazer parte da sua jornada. Entre em contato e descubra como podemos transformar seu processo seletivo. Muito bom. Então, Helena, a gente está de volta aqui e eu queria, assim, só para entender, o nascimento do Fernandinho, ele trouxe um novo entendimento sobre amor e perdão para a vida de vocês. Principalmente Helena, assim, nesse contato com Deus, dizendo, olha, o que Deus fez por mim e Ele me permite ter um filho, né? E aí eu queria perguntar para os dois, assim, como é que a maternidade e a paternidade, ela trouxe essa trajetória de fortalecimento no relacionamento de vocês com Deus daqui para frente, do Fernando para frente. Como é que vocês entendem isso? Essa questão da paternidade, maternidade e tal. Como é que isso foi construindo o relacionamento de Deus com vocês, a partir daí? Eu acho que no início a Helena tinha esse sentimento, né, de perdão. Acho que ela chegava a dizer, né, eu não merecia ter o filho que a gente tem, passar por isso, então ela se sentia abençoada e perdoada naquele momento. E aí a gente começou nesse momento de eu ler a palavra para os dois de noite. De um tempo, alguns anos depois, 4 anos depois, a gente veio para São Paulo, transferência de trabalho, enfim, e a gente continuou nesse hábito de leitura. A gente acabou indo para Ilha Grande de novo. Né? Fomos. Antes de vir para São Paulo, a gente chegou a voltar, porque, como eu disse, a amizade com o João cresceu
virou uma amizade da família dele com a nossa e a gente realmente se considera família. Né? A gente foi lá Fernando apresentar chama ele de vovô João. A gente foi apresentar um novo membro da família Fomos levar o Fernando pra ele. e ele novamente nos recebeu com maior carinho, maior amor e levou o Fernando para ser apresentado na igreja, Na igreja dele. Igreja aquela que tinha na ido mesma antes. igreja, exatamente. Então o Fernando foi consagrado ao Senhor em Ilha Grande e voltamos para Porto Alegre. O Fernando esse ano ele estava fazendo 3 anos. No ano seguinte, o Fernandinho, antes mesmo de completar 4 anos, ele começou a estudar violino. O Fernando já estudava música em Porto Alegre e ele fez a escolha dele pelo instrumento que é o violino. E deu a coincidência que a primeira aulinha dele de violino já foi exatamente no dia que ele fazia 4 anos. Olha só, que bonitinho. Foi bem bonitinho. E no meio, isso abril, né, dia 15 de abril. Quando foi julho, nós viemos com a transferência de trabalho do Diego morar em São Paulo. Quando a gente chegou Só uma aqui, pausa. Até aí, nada de Londres. Nada. Londres, só o babador. Londres, só aquela O coisa do babador. Isso. Só. Quer dizer, Exatamente. quanto tempo passou, né? Exatamente. E sendo que a transferência do Diego para São Paulo já era o caminho para esse intercâmbio que viria em algum momento. Aí viemos para São Paulo. Tivemos muita dificuldade quando a gente chegou aqui de encontrar um lugar para o Fernando continuar o estudo do violino. Foi bem difícil para a gente. E o Fernando foi estudar no Colégio Batista e um dia comentando com uma mãe, que nem era da igreja, uma mãe de um coleguinha dele, ela disse, por que tu não leva ele aqui? Tinha uma igreja batista próxima, né? E ela disse, leva ele ali que tem uma orquestra ali, pode ser que... E eu levei o Fernando, né? E ele foi aceito Com 4 aninhos. 4,5. Aí ele foi aceito na orquestra da igreja e a gente começou a ir. E o Diego começou a se sentir muito mal, porque eles não cobravam, né? Ele A gente não frequentava a igreja, ele só ia lá, participava dos ensaios e Exatamente, ia embora. mas o ensaio tinha um ensaio e ele também tinha tipo uma aulinha extra para poder acompanhar aquele. E o Diego dizia, eu não pago nada, parece que eu estou me aproveitando do lugar, então eu vou começar a ir. Mal sabia ele que essa era uma estratégia da igreja para trazer você. Exatamente. De Deus, né? De Deus, Deus estava horas armando, né? E aí o Diego, então, se viu obrigado a frequentar a igreja para não parecer que ele estava tirando proveito de uma situação. Frequentando, né? Começaram as dúvidas e a gente conversava bastante, mas um dia ele veio com uma dúvida e eu disse assim, ó, Diego, essas tuas dúvidas, assim, ó, tu marca um horário com o pastor está acostumado com esse tipo de dúvida, ele te resolve a tua vida em 1 hora. E o Diego foi. E de fato o pastor resolveu a vida dele em 1 hora. Mas o pastor disse assim, ó, Diego, esse tipo de questão que tu tem, isso aí é muito o que eu trato na minha turma de batismo, eu tô abrindo uma turma agora. Vem participar com a gente, tu não tem compromisso com nada, é realmente só pelo assunto. Várias estratégias. Esse povo de Deus não é fácil, né? Vai caindo direitinho. Pescadores de E olha homens. que esse pastor nem era carioca. Pois é. E aí, Mas era gente também era crente. Se fosse, não era nem 1 hora, era 10 minutos, já resolvia a tua vida. E aí o Diego frequentou a classe bíblica dominical de batismo. Que legal. O que já era também uma coisa muito de Deus. Um avanço, né? Ele ia sozinho. Olha que bênção. Então era muito de Deus, assim. Ali eu já via que tinha muita coisa acontecendo. E ele foi batizado? Um dia ele foi em casa me buscar, porque ele ia sozinho e voltava em casa para me buscar para ir pro culto, né? Eu e o Fernando para ir pro culto. E um dia ele veio para me buscar, quando eu entrei no carro, ele disse, eu vou me batizar dia tal. Aí, tanto que eu até hoje eu brinco, eu nem sabia que a igreja batizava o cara sem nem se converter, né? Eu achava que... Então até falei pro pastor, eu digo, como é que é isso, né? Aí o pastor falou, não, já está convertido, já é nosso. Já estava convertido, exatamente. Que bênção. Agora, como é que vem Londres, nessa história toda? Então, foi nesse mesmo ano... Não, no ano seguinte, isso foi em 2016. 2016.
Quando foi 2017, Londres, primeira temporada, né? isso. Aí quando foi 2017, tinha que vir o intercâmbio. Porque o plano de carreira, ele era bem... Era o momento certo ali para não perder nenhuma outra oportunidade depois, né? Exato. E aí, por toda uma condição geopolítica mundial, as portas foram se fechando para vários lugares. Ele tinha uma indicação para Estados Unidos, Washington Eu cheguei a falar com Washington, falei com Los Angeles, falei com o Canadá, mas estava mudando o governo, estava complicado conseguir. Resumindo, a porta que se abriu foi Londres. Londres. E aí vocês foram morar lá. Mas para, pastor, porque Deus também, ele, assim como eu faço a minha oração torta, né? Deus, ele tem uma maneira muito delicada de falar comigo. Um dia o Diego chegou em casa assim, preocupado, porque estava passando o tempo e ele não estava conseguindo lugar para ir. E eu me lembro que a gente se olhou e disse assim, não, mas então vamos orar, né? Tá, vamos orar. A gente não tinha esse hábito, né, de colocar tudo na presença do Senhor, né? Sim. Eu tinha meses pós-batismo, né? Meses, exatamente. Sim. E aí a gente foi orar e naquela noite eu tive um sonho. Nós oramos pedindo, a gente não orou pedindo lugar nenhum, a gente orou dizendo, Senhor, o tempo está passando, tem que ser agora, abre a porta em algum lugar para o Diego poder fazer o intercâmbio dele. Né? E naquela noite eu sonhei que eu estava em Londres. Olha aí que legal. E aí eu acordei no dia seguinte e disse para o Diego, não te preocupa, que a gente vai para Londres. E aí ele disse o quê? Tu tá louco? Tu tá louca, né? Aí na mesma semana, na semana seguinte, né, surgiu um projeto que meu chefe me chamou e disse, tem um projeto que vai rolar em Londres, o que não era comum. Sim. Era muito comum a gente receber pessoas e não enviar. E ele falou, tô te mandando, tenta fazer um bom trabalho lá e vamos ver o que a gente consegue. E aí vocês foram morar lá? Não, eu fui primeiro, passei 3 semanas lá trabalhando. Terminou o trabalho, voltei, estava voltando no avião, o responsável por lá mandou uma mensagem para o meu chefe aqui, agradecendo, ter ficado lá 3 semanas, apoiando. E nisso eles já negociaram a minha transferência para lá. Olha então, só, ou seja, então, as entrevistas... você estava vindo e eles negociando você voltar. Quando eu cheguei, estava já mais ou menos tudo encaminhado pra gente realmente ir para lá. Definitivo, como família, né? Infelizmente, assim, é que a hora do nosso programa voa. E a gente passa muito rápido e ainda tem algumas coisas legais para falar. Quanto tempo, então, depois desse projeto associado já, né, admitido para vocês irem para lá, ficaram quanto tempo em Londres? 2 anos. 2 anos. No mesmo ano desse projeto, questão de meses, a gente foi para Londres, ficamos lá 2 anos. Sim. 2 anos vivendo uma experiência com Deus quase física, porque ali foi lá que Ele nos levou para nos ensinar a viver na dependência dEle. Amém. Um país de outra cultura, um país onde a gente não tinha ninguém uma rede de apoio, né? Nada, zero. Então, qualquer dificuldade que a gente tinha, só nos cabia orar, né? E a gente orava e a resposta vinha. Então, a gente entendeu que além da gente orar, confiar e esperar no Senhor, a gente aprendeu que quando a gente não se mete, quando a gente não quer ajudar Deus a nos ajudar... Quando você entrega os planos nas mãos de Deus... De verdade... Deus a resposta é muito mais eficiente, ele se sente na liberdade. Muito né? bom. A gente não atrapalha, na verdade. Muito Deus. bom. Ajudar e acelerar o processo e acabar atrapalhando. Muito bom. É não fazer com a força do nosso braço. Bênção de Deus. Exatamente. Muito e aí bom. o que aconteceu? Nesse tempo, o Fernando crescendo, quando a gente voltou para o Brasil, ele só falava em voltar para a Inglaterra para fazer a graduação dele lá. Eu quero voltar para a Inglaterra. Aí vocês ficaram 2 anos, voltaram para cá, estão aqui há quanto tempo? 5 anos já. Estão aqui agora 5 anos servindo aqui em Pinheiros. Servindo aqui, Isso. Servindo em com o Fernandinho Pinheiros. querendo voltar para lá. E o Fernandinho sempre falando que vai fazer a graduação dele na Inglaterra e tal. Ano passado eu fiquei muito mexida porque o Fernando terminou o ensino fundamental, ele já está no 1º ano do 2º grau. E ensino médio. Exato, do ensino médio, exato. E aí ano passado é que caiu a minha ficha que eu só teria mais 3 anos com o Fernando em casa, né? E o Fernando também, ele termina o Ensino médio com 16 anos só.
Então eu voltei a orar para o Senhor no sentido de como que eu mando uma criança de 16 anos para a Inglaterra sozinho. E aí eu comecei a orar, angústia de mãe, assim, íamos todos, né? E o Diego dizendo, não tem... Tá louca? Tá louca. Terceira vez. O trabalho tá aqui. Essa frase é comum lá em casa, né? Helena, não te ilude, não cria uma expectativa para não te frustrar depois, não tem como. A gente vai mandar o Fernando e daqui, tipo, uns 10 anos, talvez a gente consiga ir. E eu só tinha o quê? Orar. Eu não tinha outra solução, né? Então, passei o ano inteiro orando. Saímos de férias, vida estabilizada, tudo tranquilo, né? O Diego numa sociedade, numa multinacional. Sem perspectiva de viagem. Nada, tudo equilibrado, tranquilo. Voltamos das férias no dia 20 de janeiro. Dia 21 de janeiro, o Diego tem uma reunião e ele é desligado da empresa, né? E aí, Diego? Como é que você recebeu uma nova proposta? Foi na verdade ali o primeiro, tem um susto no certo momento, mas bom, levanta a cabeça e bola pra frente, né? Já comecei a pensar, bom, talvez seja uma oportunidade de a gente tentar algo diferente. Quando eu cheguei em casa para conversar com a Helena, também tomou um susto no início e disse, aí, quem sabe a gente tenta de novo Londres, né? Já que o Fernando quer ir, talvez seja a oportunidade, porque vai ter que recomeçar numa nova empresa aqui, vai ter que recomeçar ou no Rio Grande do Sul, enfim, tudo vai ser um recomeço. E aí eu tentei buscar algumas opções, contatos que eu tinha antigos e tudo mais. E aí um grande amigo meu aqui de São Paulo, que trabalha numa outra empresa na mesma área, me botou em contato com o pessoal de Londres. Passei por todo o processo e eles me fizeram uma oferta e nós estamos indo de novo. Pronto. 6 meses depois, vocês estão indo para Londres. Dia 30 de agosto. Ou seja, gente, esse programa aqui, o Bem Casados de hoje, é uma despedida porque o casal da nossa igreja está indo embora para Londres. Vocês vão que dia? E detalhe, pastor, Deus é tão misericordioso com a gente que nós continuaremos membros da IPP. Exato, muito bom. Por quê? Porque eles vão congregar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Londres, do nosso pastorzão lá, que é o Jonatas Bragato, não é isso? Exatamente. Isso mesmo. E o nosso pastorzão lá, vocês vão frequentar Pinheiros lá. Já estamos até no grupo de WhatsApp da igreja. Já estão no grupo de WhatsApp da Igreja de Londres. A igreja abriu em novembro lá. Foi. E eu me lembro que eu estava na igreja quando o pastor Adival anunciou e eu ainda disse pro Diego, Deus já está preparando a nossa... Sendo que eu nem sabia do desligamento. E aí o Diego disse o quê pra ela? Tá louco. Gente, a hora voa aqui e a gente ainda tem quadros para fazer rapidinho, mas maravilhoso ouvir que no planejamento vocês têm o tema de hoje é esse, casamento, um amor redimido, sempre redimido pelo Senhor que trouxe vocês e conduz a vida de vocês. Mas e agora, Michele, o nosso quadro aí? Vamos ao nosso primeiro quadro, Dica do Casal. Na dica do casal aí, eu queria só fazer uma pergunta para ajudar vocês a nortearem. O seguinte, o que vocês diriam hoje para um casal que vive um relacionamento, por exemplo, um deles vive longe da fé e o outro está orando, continua orando para que Deus transforme. Pensem nisso, no que vocês eram lá atrás. Deixa uma dica, por exemplo, para quem num casal hoje, um é crente, o outro não, e esse crente está orando para que haja uma transformação. Eu queria uma dica dos dois nesse sentido, assim, uma dica de cada um. Talvez eu possa comentar olhando, né, como foi feito na minha vida. Eu acho que foi muita oração da Helena. Eu acho que esse é eu posso dizer, não para o membro, né, do casal que é cristão, segue orando, acredita que Deus vai fazer tudo para dar certo e levar a família para a igreja. Muito bom. E você, Helena? Eu creio que sim, que o membro que é cristão, ele tem que permanecer em oração e não tentar ajudar Deus. Mantém oração e espera que Deus vai trazer o teu cônjuge para dentro da família de Deus. Da família de Deus. Maravilhoso. Exatamente. E agora, Michele? Muito bom. O nosso próximo quadro, eu ainda digo sim.
Eu ainda digo sim. A gente já está emocionado aqui, então vamos ver eles se emocionarem ali. Momento de vocês, né? Da declaração de amor, por que a Helena ainda disse sim pro Diego e por que o Diego ainda disse sim pro Diego. E a Michelle já tá chorando aqui, pronto. Gente, você que tá de casa aí, coraçõezinhos, tem uma tecla de coração aí no chat, começa a apertar e aqui a nossa tela já tem, ó, coraçõezinhos no ar. Eu ainda digo sim, por favor. Bom, Helena é minha grande amiga já há esses 25 anos. Não poderia ter uma pessoa melhor do meu lado para construir a vida, melhor mãe possível, melhor companheira, assim, e eu realmente acredito que a gente é uma coisa só, então eu não consigo imaginar a minha vida sem um pedaço de mim, então por isso que eu sigo dizendo sim. Nossa, gente, que coisa linda. Eu vou vir aqui mais vezes, viu? Venha. Eu pensei muito nessa pergunta, porque eu não tenho como não dizer sim pro Diego. O Diego é o meu sim de todo dia. Não é eu ainda digo sim. Eu não tenho como te dizer outra coisa. Eu te amo pelo amor da minha vida, Diego. Sempre te amei. Sempre vou te amar. Pode beijar. Olha aí, que coisa boa. O programa começa com um beijinho do casal apresentador e termina com um beijinho do casal entrevistado. Gente, infelizmente assim a gente tem que encerrar o programa, né? Mas a gente agradece muito vocês, obrigado pelo carinho de terem vindo. E se vocês me permitem, eu queria rogar as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês, que Ele abençoe a nova fase lá em Londres, abençoe os estudos do Fernandinho e que vocês sejam muito felizes e que cada dia é um plano nas mãos do Senhor. E quem sabe um dia, se vocês voltarem, as portas do Bem Casados e de Pinheiros Brasil estão abertas a vocês. Deus abençoe muito, tá bom? Amém. Obrigado pelo carinho. Não é isso, Michele? É isso, eu não consigo mais falar. Tá chorando aqui, gente, um montão, né? Todo mundo chorando, clima de despedida. Porque já é a despedida, né? Mas já é a despedida. Mas é um até breve, porque a gente vai estar sempre junto. Sem dúvida. Quem sabe a gente não grava uma externa lá em Londres com vocês. Nossa, já tem até o endereço para gravar. Pronto. Pessoal, até a próxima. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo. Bem casado. Bem casados com choro e tudo. Tchau. Tchau.